Quero conversar com você hoje sobre a questão do conteúdo escolar sem a vivência para o processo de aprendizado daquilo que está sendo ensinado não gera conhecimento. Então, o conteúdo escolar sem vivência não gera conhecimento. E a gente tem visto exatamente que as escolas, tanto as particulares como as públicas, amarradas numa estrutura curricular, enche de conteúdo as crianças que elas não conseguem absorver porque isso não incorpora, não memoriza, não faz com que aquilo que está sendo aprendido vire história para a criança, vire fato aprendido e nunca mais esquecido, porque não está sendo vivenciado. Então eu trago aqui duas cenas interessantes que eu observei. Estava em um restaurante e uma mãe com a sua filha que estava ali, parece-me pela conversa, no primeiro ano do ensino médio e antes de ir para a escola, na hora do almoço, a filha falando entusiasmada com o ensino, com a educação, assim, parece-me que era uma menina bastante dedicada e a mãe ouvindo aquela conversa bacana, mãe e filha sobre educação, né? E ela não estava no celular, adolescente, e nem a mãe também, as duas estavam conversando, né, na hora do almoço. Achei fantástica aquela cena. E olha o que a menina fala: mãe, a gente fica na sala de aula da professora de química e ela fala tudo aquele conteúdo que a gente tem que ficar depois estudando para a prova. É tanta coisa que a gente não entende nada. E agora o que está acontecendo? A gente fica ouvindo tudo que a professora está ensinando para a gente não consegue entender e não pode nem perguntar que ela fica brava. Então todo mundo fica quieto, não entende nada do que está sendo dado e a gente às vezes estuda para a prova, decora, mas não sabe entender o que a gente está aprendendo. Olha que cena muito interessante para ilustrar o que eu estou trazendo aqui para você hoje, que é o conteúdo escolar sem vivência não gera conhecimento. E também aquela mãe desesperada que está com uma criança, por exemplo, de 5 anos, que nem sabe ler e escrever ainda, e a tarefa de casa é uma página inteira escrita para a mãe ou o pai ou alguma pessoa adulta ler para a criança para que ela possa fazer uma atividade escolar como tarefa de casa. Quer dizer, é um conteúdo para uma criança que ainda não sabe ler e escrever, que fica dependente de um terceiro e que é muito conteúdo para a faixa etária. É tarefa que não vai servir para nada, só para dizer que se tem tarefa para casa. Então, conteúdo escolar sem vivência não gera conhecimento. E aí nós vamos detalhar um pouco mais o porquê disso. Neste tema, eu estou trazendo para quem estiver me assistindo, principalmente se for professor, se for diretor de escola, para começar a entender essa dinâmica, né? O problema é que a gente sabe que as escolas estão escravas de um currículo nacional que não está servindo para muita coisa. Nós sabemos que muitas coisas que nós aprendemos ou ouvimos na escola a gente não guardou porque não foi vivenciado. Então, o conteúdo precisa ser experimentado. Nós temos uma dinâmica na estrutura neurológica nossa que é a capacidade da gente poder tocar, fazer coisas, e ao fazer coisas, a gente acaba incorporando aquele conhecimento, nós elaboramos pensamento. Eu já falei aqui em outros vídeos e eu repito um slogan que eu criei, né? Quem pensa, pensa, porque quem pensa tem a capacidade de desenvolver a atividade manual que vai fazer com que você desenvolva uma potencialidade cognitiva. Então, tudo que a gente vai aprender, que a gente pensa, isto é, que a gente pega, que a gente mensura, isto vira conhecimento, vira pensamento. E aí você pode me perguntar, mas Gerson, quais são as principais necessidades que uma criança, por exemplo, do ensino fundamental 1 até, por exemplo, lá o quinto ano, necessita dominar de trás para frente, de frente para trás, vamos dizer assim, numa linguagem popular? Ler, escrever e interpretar. Se a criança lê, escreve e interpreta, ela lê o mundo. E também, na aritmética, a capacidade de fazer
as 4 operações e o desenvolvimento da habilidade lógica. Então, a habilidade lógica a gente desenvolve fazendo atividades. Por exemplo, no esporte, golpe de vista, você está jogando esporte com bola. Você imagina que a bola vai... Por exemplo, vamos pegar o futebol. A bola foi chutada e o goleiro ele olha e ele tem um golpe de vista. Ele sabe que aquela bola não vai para dentro do gol, porque ele já tem uma capacidade lógica. Eu estou dando um exemplo simples aqui. Então, como que na escola as crianças podem ser habilitadas para esta vivência do lógico, das operações lógicas, principalmente nas 4 operações. Se a criança aprende somar, dividir, subtrair e multiplicar, nossa, aí é um fenômeno, porque depois tudo é a base para que ela aprenda outras operações. E operações mais complexas, se for entendido a partir de uma percepção de realidade. E também na questão do vivenciar essas realidades. Por isso que o conteúdo em excesso não ajuda a escola a levar a criança a ter o desejo para o conhecimento e incorporar para o resto da vida aquele conhecimento adquirido através da vivência. A questão laboratorial, do fazer, laboral. E nesse sentido, que muito conteúdo, muita teoria não serve para nada, é o que a gente está vendo nas escolas. Desta forma, levar a criança e a escola ser esse espaço de ler o mundo, de interagir com o mundo e de explorar o mundo, aí sim vira conhecimento e vira curiosidade. É pela curiosidade que a criança busca o conhecimento, porque ela está percebendo, ela está vivenciando isto no cotidiano. Até, por exemplo, uma matéria que está se falando de um outro país, de uma cidade que não dá para a criança ir lá e entender, trazer um vídeo, né, fazer maquetes, eles nunca mais esquecem. Então, esse tempo de aprendizado é a exploração do ler o mundo, interagir com o mundo. Por isso que a minha conclusão é que nesse sistema educacional que a gente tem, tanto das escolas particulares como das escolas públicas, amarrado no currículo que está engessado, que é direcionado inclusive pelo Ministério da Educação, nós vamos entender que o sistema escolar brasileiro está falido e a gente tem que rever isso aí. Então o alerta que eu faço aos pais começa a implicar-se no processo educacional. Se a escola não está oferecendo, faça você a diferença, transforme a sua casa num laboratório de aprendizado através de ação e do fazer junto. Fica aqui esse vídeo para que a gente possa pensar com carinho como superar as defasagens que a escola está nos oferecendo, que é conteudista, e em casa suplantar com ou suprir com o fazer, com o interagir o conhecimento e despertar para a exploração das crianças sobre o conhecimento. E começar a reivindicar isso do sistema educacional, com certeza. Fica aqui esse vídeo e muito obrigado pela sua atenção.